mais uma webinar da Associação dos Advogados de São Paulo, em parceria com a Escola Superior de Advocacia da OAB do Rio Grande do Sul. Mais um evento aí de tantos que começaram lá em 2009, na gestão do presidente Cláudio Lamac, então presidente da OAB do Rio Grande do Sul, que fez uma parceria com a ASP em questões de antenas dos cursos telepresenciais. E aí, desde 2009, se ampliou não só para 2021, como se estendeu também para os demais seccionais da OAB no Brasil inteiro, né? Então, desde aquela época, estamos aqui nessa parceria vencedora, ASP e Escola Superior de Advocacia da OAB do Rio Grande do Sul. E hoje, nessa tarde aí de quinta-feira, ano 2 da pandemia, no dia 27 de maio, estamos aqui com nossa professora Gisela Sampaio da Cruz Guedes e mais o professor Bruno Miragem, para falar de responsabilidade civil e novos danos. Já em seguida vou passar a palavra, mas sem antes, não posso me furtar de colocar alguns comentários. Gente, aqui estamos em maio. Essa nossa webinar é a de maior sucesso de inscritos. Estamos com 812 inscritos, né? Até meia hora atrás, talvez até, certamente tem até mais. E até eu vou ler aqui, por uma questão até de consideração, os estados que estão inscritos. São Paulo, Rio Grande do Sul, por ordem até de inscrição, de quantidade. Primeiro São Paulo, depois Rio Grande do Sul, aí nosso Bruno e eu, Rio de Janeiro, aí da professora Gisela, depois Paraná, Minas Gerais, Distrito Federal, Bahia, Santa Catarina, Pernambuco, Ceará, Mato Grosso, Sergipe, Mato Grosso do Sul, Acre, o Rio Grande do Norte, Goiás, Amapá, Alagoas, Maranhão, Rondônia, Espírito Santo, Pará e Paraíba. Dos 27 estados, estamos com 24 nos acompanhando aqui numa prestigiada por tantos colegas, aí, estudantes, aí, que eu já desde já agradeço a vocês aí por estar nos compartilhando aí nessa tarde de quinta, até às vezes até um horário aí talvez considerado um pouco cedo, né? A gente está trabalhando, mas enfim, agradeço aí a todos aí por nos prestigiar aí nessa tarde de quinta-feira, e isso nos estimula até a fazer outros cursos aí. E também, gente, sem mais delongas, eu vou fazer a nossa dinâmica, vai começar agora a professora Gisela, depois o professor Bruno, e eu vou finalizar. Para depois aí, se houver um momento, alguma oportunidade, claro, de perguntas, também vou oportunizar algumas questões. Eu vou passar a palavra e depois, antes de passar para o Bruno, eu vou ler os currículos ali rapidamente dos professores, só para não perder a palavra, que me fugiu agora aqui o currículo, mas para não ficar aí também esperando, eu vou passar a palavra já para a professora Gisela. Muito obrigado, desde já agradecendo a sua presença, nos honra muito. E obrigado por ter aceito o convite, sei da sua agenda apertada, e desde já lhe passo a palavra aí para você fazer suas... Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Eduardo, boa tarde, Bruno. É um prazer dividir essa mesa virtual com vocês, né? Essa foi uma das poucas coisas boas que a pandemia nos trouxe, a oportunidade de ter mais contato com professores de outros estados e também falar para um público mais diversificado. Eu agradeço a ASP, na pessoa da professora Viviane Girardi, que é minha amiga pessoal. Eu tenho acompanhado o belíssimo trabalho que ela tem feito já aí à frente da ASP. Eu coordeno, vou até aproveitar para fazer uma propaganda, eu coordeno um curso junto com uma amiga querida, a professora Aline Terra, sobre cláusulas contratuais típicas e socialmente típicas. E assim, a gente já está mais para o final do curso, eu fiquei assim, muito impressionada com a organização da ASP, com a potência que é a ASP, né? De transmitir os cursos para todos os lugares, fazer esses cursos chegarem a todos os lugares do país. Então, agradeço muitíssimo o convite. Eu combinei com o Eduardo e com o Bruno que eu faria uma exposição inicial, um pouco mais geral, para passar uma única mensagem, na verdade. Acho que o sucesso do webinar provavelmente se deve muito mais ao Bruno e ao Eduardo do que à minha presença, mas a grande mensagem que eu queria passar nessa apresentação
é que, assim, hoje, né, toda a doutrina reconhece que a gente vive a era dos danos, a era dos novos danos, né? O que está acontecendo com a responsabilidade civil hoje? Uma verdadeira, assim, explosão de danos indenizáveis. Então, a gente vive a era dos danos e, como muito bem colocou o saudoso ministro Rui Rosado, a gente vive também uma verdadeira guerra de etiquetas. A todo tempo, as editoras lançam um livro novo, pretensamente sobre uma categoria de dano nova. E eu tenho uma visão um pouco diferente sobre isso, porque hoje, né, se a gente for assim, o que são os chamados novos danos? A gente tem milhões de subcategorias. Hoje se fala, por exemplo, do dano de nascimento indesejado, desde o caso Perrus, que aconteceu na França. A gente tem decisões brasileiras falando em dano por abandono efetivo, dano à vida de relação, dano sexual, dano à capacidade laborativa, dano de afirmação pessoal, dano por rompimento de noivado. Eu já vi decisão falando sobre dano de férias arruinadas, dano biológico, dano à identidade pessoal, dano hedonístico, dano de mobbing, dano de mass media. Eu vi também uma decisão curiosa falando de dano de brincadeiras cruéis, o dano de privação de uso, que já está um pouco mais assentado, dano relacionado a um desvio produtivo de tempo, dano existencial, dano morte, danos decorrentes de violência obstétrica, danos provenientes de provedores de aplicação. E agora, o Bruno vai falar mais precisamente sobre isso, um novo mundo se abriu com a LGPD e esses danos que estão sendo produzidos em razão de tratamentos irregulares de dados. Então, a gente tem assim, uma explosão de danos indenizáveis. O que eu acho? A gente precisa ter uma certa cautela com essas categorias para isso realmente não virar uma guerra de etiquetas, né? A gente tem no nosso sistema uma grande divisão que divide o direito dos danos, né? E o dano para a responsabilidade civil assumiu uma função tão importante que a responsabilidade civil, em vários ordenamentos, ela é chamada de direito dos danos, por conta da figura central, papel central do dano como elemento da responsabilidade civil. Afinal de contas, o dano é um elemento que tem que estar presente em qualquer espécie de responsabilidade civil, né? Mas o que eu acho? No nosso sistema, a gente tem uma grande divisão, que divide os danos em danos patrimoniais, de um lado, e danos extrapatrimoniais de outro lado, né? Aqui no Brasil, alguns autores usam a expressão dano moral quase como se fosse um sinônimo de dano extrapatrimonial. E, dependendo do livro que a gente adote, alguns autores acham que o dano moral na verdade, um dano moral estrito sensu, como se fosse uma espécie de dano extrapatrimonial. E que dentro dessa categoria dos danos extrapatrimoniais, a gente teria outras espécies, como, por exemplo, o dano estético, que a jurisprudência já conferiu uma certa autonomia, né, a jurisprudência da STJ, eventualmente, o dano institucional, que seria o dano moral para a pessoa jurídica, mas não regido pelos mesmos critérios. Enfim, né, dependendo do livro que a gente adote, o autor esmiuça mais essa divisão e reconhece algumas categorias de dano dentro dessa epígrafe maior dos danos extrapatrimoniais. Mas eu acho, assim, o que me preocupa nessa história? É evidente que, com o avanço das tecnologias, da engenharia genética, é evidente que, com o avanço social, novas situações lesivas surgiram. Tá? Só que eu acho que, no nosso sistema, como a gente trabalha com um conceito amplo de dano moral, a gente não precisa atribuir a cada uma dessas situações lesivas um nome próprio, como se ela formasse uma nova categoria de dano. Essa é a minha visão, né? Então, por exemplo, dependendo do sistema, assim, em alguns ordenamentos jurídicos, o dano moral é um conceito muito restrito, né? Para o dano moral estar configurado na prática, ele tem que ser proveniente de algum crime. Então, nesses sistemas que trabalham com o conceito de dano moral muito estrito, eu acho que faz o maior sentido, né? Por exemplo, no direito português, o João Álvares Dias tem um belo livro sobre dano corporal, em que ele sustenta que o dano corporal é dividido em 5 subcategorias. O dano estético, o dano à vida de relação, o dano psíquico,
o dano à capacidade elaborativa, e aí vai. Assim, só que no nosso sistema, como a gente trabalha com um conceito mais amplo de dano moral, na verdade, quase todas essas categorias cabem dentro do dano moral, né? Então, a gente não precisaria, a rigor, criar uma categoria nova. Na minha visão, por exemplo, a perda de uma chance. A perda de uma chance é tratada por vários autores como uma nova categoria de dano. Na minha visão, a perda de uma chance não é propriamente uma categoria de dano. Ela é uma nova situação legítima. Então, assim, o direito passou a reconhecer que a chance em si é um interesse jurídico merecedor de tutela. E a gente tem diversas situações de perda de uma chance que, ora, vão ocasionar um dano patrimonial e, ora, vão ocasionar um dano moral, né? Então, por exemplo, se eu perdi a chance para participar de um concurso de natação, em que eu era a competidora favorita, que tinha mais chances de ganhar o prêmio do primeiro lugar, essa situação lesiva de perda de uma chance, ela vai me gerar um dano patrimonial. Dependendo da hipótese, ela pode me gerar um dano moral, mas a perda de uma chance em si não é propriamente, na minha visão, uma categoria de dano, mas antes uma nova situação lesiva. Então, a mesma coisa, por exemplo, a LGPD, né, entrou em vigor agora. A LGPD ela colocou luz sobre um bem que, na verdade, era deixado para segundo plano no direito brasileiro, que são os dados pessoais. Mas a verdade é que, se houver um tratamento irregular, eu não preciso criar uma categoria de dano novo só porque a LGPD entrou em vigor. Na verdade, o tratamento irregular ele vai me gerar tanto dano, ele pode me gerar dano patrimonial ou dano moral, né? Só que é claro que algumas situações lesivas elas acabam ficando tão corriqueiras que aí essas a jurisprudência abraça para dizer, isso aqui é uma categoria nova. E esse foi o caminho, por exemplo, que tomou um pouco o dano estético, né? Então, hoje, se a gente for olhar, por exemplo, a jurisprudência do STJ, há várias decisões que reconhecem que a vítima de um dano estético ela pode fazer jus a uma indenização por dano patrimonial, uma indenização por dano moral, e há uma terceira verba que seria o dano estético. Eu, por exemplo, já acho que a lesão é que é estética, e essa lesão estética pode gerar um dano patrimonial ou moral. Mas a jurisprudência no Brasil conferiu uma certa autonomia, porque essa nova situação lesiva ela se tornou tão corriqueira na prática que hoje a jurisprudência já chama o dano estético né, como se fosse realmente uma nova categoria de dano. Isso está acontecendo também, em alguma medida, com o chamado dano de privação de uso. Eu defendi em 2008 a minha tese de doutorado, que foi sobre o lucro cessante, e, na época, me chamou a atenção um caso corriqueiro que se repetia lá no STJ, que era o caso da empresa transportadora, que ela tinha um dos seus veículos abalroados. Ela, por lei, por ser concessionária de um serviço público, ela é obrigada a manter uma frota de reserva. E aí, quando isso acontecia, o que ela fazia? Ela deslocava um veículo da sua frota de reserva e colocava em circulação, né? Então, em tese, ela não sofria nenhum lucro cessante, porque ela não deixava de realizar os contratos de transportes, né, para o qual ela foi destinada. O nosso STJ olhava para essa situação e falava, não, mas espera aí, essa empresa transportadora ela tem uma frota de reserva e ela tem um custo com isso. Então, é justo que ela ganhe alguma indenização. E aí falava em presunção de lucro cessante. Só que os lucros cessantes, eles são só uma faceta do dano patrimonial, né? Que é aquilo que eu razoavelmente deixei de ganhar. E se nessa situação concreta a empresa transportadora não deixou de ganhar nada, porque ela simplesmente deslocou um veículo da sua frota de reserva e colocou em circulação, eu acho que é atécnico falar em presunção de lucro cessante nesse caso. E aí, o que eu observei, estendendo a minha pesquisa, é que o STJ português já tratava esse assunto colocando luz numa nova categoria de dano que lá em Portugal já estava surgindo, que é esse chamado dano de privação de uso, né? Entendendo que os bens têm uma vida útil. Se eu fui privada de uma forma de um determinado bem, né, por conta de um ato ilícito, por um período irrazoável, como aquele bem tem uma vida útil, faria sentido a gente falar, na verdade, nesse dano de privação de uso. E hoje, né, de 2008 para cá, para 2021, a jurisprudência evoluiu muito e hoje a gente tem diversas decisões falando em dano de privação de uso.
A própria, lá na Alemanha, por exemplo, os tribunais, num dos tribunais alemães foi proferida uma decisão em 2017, salvo engano, falando do dano de privação de uso ligado à internet, num caso em que um consumidor ficou privado da sua conexão de internet durante 2 meses, e lá o tribunal entendeu que, para além de um dano patrimonial, porque, na verdade, ele pagou por um serviço que ele não recebeu, para além de um dano moral, aquele consumidor faria jus também a um dano de privação de uso. Então, assim, aos poucos, essas novas categorias que vão surgindo, elas vão se assentando na jurisprudência, né? Mas a gente precisa ter um certo cuidado. Por exemplo, hoje me preocupa o chamado dano de perda de tempo produtivo, né? Já tem assim, dissertações de mestrado sobre isso, artigos de doutrina, e a gente sabe que o tempo, né, no nosso século, talvez seja um dos bens mais valiosos, né? Eu preciso decidir o que eu faço com o meu tempo ocioso. Eu preciso ter a liberdade de decidir o que eu faço com o meu tempo ocioso. Então, por exemplo, se eu ligo para uma dessas prestadoras de serviços que rotineiramente desrespeitam um consumidor, né? Você liga, sei lá, para uma NET da vida, para uma prestadora de serviço qualquer, que eu, para consertar um serviço falho, eu tenho que ligar, e eu fico no telefone, e me passam para 1000 atendentes, e a ligação cai, e eu tenho que ligar de novo. E aí eu fico a minha manhã inteira tentando resolver aquele problema. Se o tempo que eu perdi for um tempo irrazoável para resolver aquele tipo de problema, que eu acho que assim, perder tempo faz parte da vida, mas se foi efetivamente um tempo irrazoável, fala-se agora nesse dano à perda de tempo, que, na verdade, né, se a gente avaliar qual é o interesse jurídico merecedor de tutela que está atrás do chamado dano de perda de tempo produtivo, na verdade, é a minha liberdade, né? Eu preciso ter liberdade para decidir o que eu faço com o meu tempo vago, com o meu tempo ocioso. Então, assim, essas categorias elas vão surgindo, mas a gente tem que ter, e essa é a grande mensagem que eu queria passar, eu acho que a gente precisa ter um certo cuidado, porque o nosso sistema ele trabalha com um conceito amplo de dano moral para avaliar efetivamente quando é que a gente precisa criar uma categoria nova de dano e quando, na verdade, o que eu tenho é só uma mera situação lesiva nova, que a gente tem que reconhecer como uma situação com potencial de gerar danos, mas eu não preciso entrar nessa guerra de etiquetas e criar um nome próprio só porque há hoje uma nova situação lesiva reconhecida na prática. Então, essa assim, é a grande mensagem que eu queria passar. O Eduardo vai entrar um pouco mais nessa questão do dano à vida de relação, dano social. O dano à vida de relação, só antes de terminar, para fazer um parênteses, é uma categoria que eu acho especialmente interessante, porque o que é o dano à vida de relação? É você reconhecer, às vezes, que, por exemplo, um dano corporal tem uma repercussão diferente na vida de uma determinada pessoa, né? Então, por exemplo, o exemplo corriqueiro da doutrina é a perda do dedo, né? Se eu, Gisela, advogada, perder um dedo, é claro que eu sofria uma lesão corporal e eu vou fazer jus a um dano moral, não tenho a menor dúvida disso. Se um pianista perder um dedo, ele, além de fazer jus a um dano moral, ele provavelmente vai fazer jus a um dano patrimonial, porque ele vai deixar de tocar piano e ele vai ter sofrido lucros cessantes. Mas mais do que lucros cessantes, a vida de relação dele vai estar afetada, porque, enfim, ele faz parte de todos os ciclos do piano, tem amigos relacionados a essa atividade, então a vida de relação dele vai ser muito mais afetada do que a nossa. Só que, para o direito brasileiro, isso seria como se fosse assim, uma projeção para o futuro de um dano moral, como se fosse assim, né, se o dano patrimonial trabalha com a faceta dano emergente e lucros cessantes, o dano moral a gente não faz essa divisão, né? Mas é como se fosse assim, o pianista ele sofreu um dano moral emergente e ele deixou de se desenvolver como pessoa, e aí fazendo uma analogia com os lucros cessantes, e teve a sua vida de relação afetada. Então, assim, no fundo, o que a gente está fazendo é reconhecer que responsabilidade civil a gente tem que sempre olhar no caso concreto e reconhecer que, né, a evolução da tecnologia, a evolução da sociedade, isso tudo faz surgir novas situações lesivas
e o direito tem que acompanhar essa evolução. Enfim, eu só tinha 20 minutos para falar, acho que já são quase 5 horas, então já estou me estendendo. Eu vou encerrar por aqui, mas estou aberta para as perguntas. Agradeço muitíssimo o convite e a oportunidade de dividir essa mesa com vocês. Agora eu passo a palavra para o Bruno, não é isso? É isso aí. Me permite só, Bruno, depois a gente pode até, só para eu ler os currículos aqui, professora Gisele, breve, né? Professora Gisele Sampaio de Cruz Guedes, é advogada e parecerista, mestre doutora em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, professora adjunta do Departamento de Direito Civil da UERJ, e é coordenadora dos cursos promovidos pelo IBD Civil, o Instituto Brasileiro de Direito Civil. Também é professora de Direito Civil dos cursos de pós-graduação do CEPED, UERJ, e da Fundação Getúlio Vargas, da PUC do Rio, e da Universidade Cândido Mendes. Bruno Miragem, advogado e parecerista, professor associado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre e doutor pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ex-presidente nacional do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, Brasilcom, né? Eu, da minha parte aqui, vou até me abster de ler de mim mesmo, senão para ver promoção pessoal aqui, não vou cansar vocês com isso aí. Tá bom, gente? Então, só para fazer esse protocolozinho aí, já vou passar a bola aí para o nosso professor Bruno aí. Fica à vontade, obrigado por ter aceito o nosso convite aí, professor Bruno. A palavra é sua. Eu agradeço, meu estimado professor Eduardo Lemos Barbosa, uma alegria estar participando aqui de mais um evento coordenado por ti, né, junto com a parceria da ASP, da nossa Escola Superior da Advocacia. Um cumprimento muito especial também nesse sentido da equipe toda da ASP, da ESA, que é incansável, entusiasmada, competente, que merece todas as nossas homenagens. Uma alegria também estar aqui participando deste painel com a professora Gisela Sampaio da Cruz Guedes, né, que eu conheço, não eu, né, todos nós, né, que quem tem algum interesse na responsabilidade civil, no estudo da responsabilidade civil, tem, né, como bibliografia necessária, especialmente o trabalho da professora Gisela sobre o nexo de causalidade, que é um trabalho primoroso e definidor, né, um divisor de águas sobre o tema do direito brasileiro, né? Também a sua tese de doutoramento sobre lucros cessantes merece todo o registro da nossa admiração, e outros trabalhos tantos, né? Faço referência aos principais, de modo que, embora não tenhamos a oportunidade da convivência, posso dizer que conheço dos seus trabalhos, professora Gisela, e a admiro muito, né, pela precisão, em primeiro lugar, precisão técnica, precisão dogmática, né, e também esse olhar adiante, né, esse olhar da verdadeira doutrina, da boa doutrina, né, que não deve se furtar aos filtros necessários, às críticas necessárias, mas sempre de modo construtivo, ou seja, buscando aquilo que é a missão do direito civil, afinal de contas, do direito como um todo, do direito civil em especial, né, que é justamente a solução, ou a busca, a construção de modelos de solução para problemas contemporâneos. Né? Nós olhamos a tradição, nós olhamos... Pois não? Só para registrar que a admiração é recíproca, tá? Só para fazer o registro, já vou fechar. Muito honrado, muito honrado. Mas, na verdade, esse é o papel do direito civil. Eu acho que nisso nós estamos muito alinhados, né? Quer dizer, ele vem de uma tradição, ele trabalha com conceitos que são assentados na história, que são assentados, né, por acumulação de conhecimento e discussões, mas sempre tem que ter um olhar contemporâneo, um olhar para os problemas contemporâneos, que a vocação dele é justamente a construção desses modelos. E dizendo isso, inclusive, não me aproprio, mas sigo de onde parou a professora Gisela, justamente nessas dificuldades, nesses desafios que é a responsabilidade civil e o tema dos danos, né, como um dos elementos da responsabilidade civil, vem enfrentando no nosso direito, que é justamente esse
né, da qualificação, né, e ela, muito precisamente, né, fez a distinção daquilo que vai denominar situações lesivas e danos. Isso, basicamente, na minha visão, tem três razões que ficaram, digamos assim, implícitas nas considerações da professora Gisela. A primeira delas talvez seja um certo entusiasmo, muitas vezes, com o direito comparado. Todos somos entusiasmados, todos os estudiosos são entusiasmados com o direito comparado, mas esse entusiasmo que, por vezes, pode suplantar, né, um cuidado mais preciso de localização dessas contribuições do direito comparado no nosso sistema jurídico brasileiro, inclusive de compatibilização com a nossa própria tradição. Um segundo aspecto que pode levar também a essas dificuldades diz respeito, por vezes, a se não um descompasso, mas um certo desalinho entre aquilo que são os conceitos doutrinários, os conceitos, digamos, próprios dos estudiosos do tema ao longo do tempo e aquilo que vem da própria legislação. Vamos e venhamos, para trazer o exemplo talvez mais expressivo, né? Quantos de nós não nos debruçamos longo tempo e até hoje, né, em relação à distinção entre os danos materiais, morais e a imagem a partir da regra da Constituição, né, que usou essas expressões. Né, e dentro daquele princípio de hermenêutica antigo, né, que nós ainda repetimos, mas que temos sempre que colocar um grão de sal de que a lei não utiliza palavras inúteis, essas palavras possivelmente não serão inúteis, mas devem ser contextualizadas e compatibilizadas com todos, especialmente as demais fontes do direito. E esse é um grande desafio de todos nós juristas. Né? Então, essa discussão que trouxe a professora Gisela, especialmente na distinção entre danos extrapatrimoniais, danos morais, e as orientações, né, que os diferentes autores vão dar a essas expressões, tem que ser sempre contextualizadas do ponto de vista histórico, né, o momento do autor em onde ele trata dessa expressão e em comparação também à própria legislação. E, por fim, e aí ela explorou de tal modo que eu não conseguiria fazer melhor, né, a própria visão que a jurisprudência vai empregar a esses conceitos, né, e justamente essas categorizações que vão, muitas vezes, servir não a uma definição dogmática ou conceitual, mas a uma finalidade até bem mais pragmática da jurisprudência, no sentido de organizar o seu próprio pensamento, organizar a orientação jurisprudencial e notadamente, a partir do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, exercer aquela missão que é de alta importância no nosso sistema jurídico, que é de orientação também para os tribunais dos estados, para o restante, né, do Poder Judiciário, naquele esforço de uniformização, né, do entendimento sobre o direito brasileiro. Então, digamos, esses elementos acabam se conjugando para, eventualmente, termos essas tensões, mas que nos levam justamente a discutir estes temas com esses cuidados, né, com estes filtros, né, com essa necessidade de nós termos, diante de tratar de qualquer dos temas em matéria de responsabilidade civil, não apenas responsabilidade civil, em outras áreas do direito também, mas na responsabilidade civil que nos toca aqui, ter esse cuidado sempre de um certo alinhamento, né, terminológico, né, conceitual, para podermos construir os tais modelos, né, como eu tenho sempre dito e insistido, né, pelo que é próprio da responsabilidade civil, que é a construção de um modelo de distribuição dos custos, dos riscos da vida em sociedade. Tá? E, diante dessa ideia, né, eu elegi aqui, por provocação do Eduardo, né, nesses minutos que temos aqui para conversar com os colegas, uma situação nova, e aí utilizando firmemente aqui dos conceitos trazidos pela professora Gisela, né, estaríamos a falar aqui, notadamente, então, de uma nova situação lesiva, portanto, situações de fatos, né, que decorrem da evolução tecnológica, das transformações da sociedade, do mercado, né, transformações essas que sabemos brutais, velozes,
ao longo das últimas décadas, notadamente as últimas 2 décadas, ou 2 décadas e meia, né, e que culminam, né, na edição, né, de uma lei, né, a exemplo de legislações que surgiram mundo afora em relação à proteção dos dados pessoais, né? E observe, né, quando nós falamos de uma lei geral de proteção de dados pessoais, ela só tem a sua razão de ser nos dias de hoje em razão de uma modificação do mundo da realidade da vida, né? E que modificação desse mundo da realidade? É justamente, tanto de um lado, a maior produção de dados relacionados à pessoa, então há uma quantidade, portanto, um argumento quantitativo, né, de dados pessoais relacionados, portanto, a titulares desses dados, as pessoas naturais, mais expressivo, e, ao mesmo tempo, aí, sob o influxo da tecnologia, né, há uma capacidade de processamento desses dados, para usar uma expressão mais antiga, de tratamento desses dados, para utilizar uma expressão mais recente, inclusive expressão essa consagrada pela própria Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Hoje, né, a disciplina dos dados pessoais tem uma relevância das maiores, porque, a rigor, né, todos nós vamos produzir dados, acessar dados, servir-nos de dados para realizar uma série de atividades, né? Ou destas atividades que realizamos, né, serão produzidos outros dados, né? E o acesso a esses dados, né, vão justamente representar, de um lado, vantagens na utilização deles, no tratamento destes dados, por quem tem acesso a eles, portanto, os chamados, os qualificados por lei agentes de tratamento, mas também vantagens aos próprios titulares, né? Ninguém oferece, muitas vezes, dados seus a troco de nada, ao contrário, né? Está fazendo isso, muitas vezes, buscando vantagens, que pode ser a otimização de tempo, que pode ser uma maior eficiência numa determinada fruição de serviço, para dar 2 exemplos e tantos outros. Tá? E essa realidade da titularidade de dados pessoais e da sua proteção, elas vão merecer, ao longo do tempo, proteções distintas, tutelas distintas. Tá? Antes de se falar em Lei Geral de Proteção de Dados, antes de falar na própria informática, ninguém duvida que dados relativos à saúde das pessoas já eram objeto de preocupação e de algum tipo de proteção. Os dados relativos ao crédito das pessoas, né, as condições de crédito, a própria legislação própria tradicionalíssima, né, sobre sigilo bancário, sigilo fiscal, no fim das contas, trata sobre dados. Tá? Onde é que há uma inflexão nisso? Né? Há uma inflexão justamente quando se, de um lado, identifica uma certa autonomia, então se passa a identificar uma certa autonomia na tutela dos dados pessoais, e aqui há, especialmente no direito brasileiro, a referência quase que obrigatória e repetida, né? Aquela decisão do Tribunal Constitucional alemão, do princípio da década de 80, sobre a lei do censo alemã, onde ao se discutir a possibilidade ou não do Estado ter acesso, um determinado acesso a dados dos cidadãos alemães para efeito de realização do censo, né, se vai identificar ali um direito, uma autonomia do direito de proteção de dados e, notadamente, uma fórmula que até hoje aqui nós utilizamos da autodeterminação informativa, ou seja, de que o indivíduo pode, a princípio, o indivíduo é o primeiro, né, o prius, no controle das informações sobre si próprio. Isto faz com que os dados pessoais e a proteção dos dados pessoais se vincule muito fortemente a um direito fundamental que lhe é antecedente, que é o direito à privacidade. E, nesta perspectiva da privacidade, um primeiro olhar se lança, que é qual? A ideia de que o titular dos dados pessoais tem o controle sobre a divulgação ou reserva destes dados, né, e a utilização destes dados. No direito brasileiro, essa discussão, entretanto, vai ganhar muita força, especialmente a partir do Código de Defesa do Consumidor, que tratava especificamente de um tipo de dados, né, que é o nosso artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, que lá ainda está,
né, especialmente vocacionado, né, embora o título seja mais amplo, dos bancos de dados e cadastros de consumidores, o texto da norma conduzia, né, e conduz quase que, se não exclusivamente, de forma com muita ênfase, aos bancos de dados restritivos de crédito, né, que era disso que se tratava naquele momento. Portanto, um certo controle dos consumidores sobre a inserção dos seus dados nesses bancos cadastros, né, bancos de dados restritivos de crédito, controle esse que se dava especialmente pela notificação prévia, né, e pelo controle da veracidade das informações, que nós depois vamos traduzir na legislação mais atual sobre qualidade dos dados, o acesso a essas informações e por aí adiante. A própria modificação do mercado de consumo nesta matéria vai dar origem a novas leis do denominado cadastro positivo, né, que é uma expressão que eu nunca gostei, agora, entretanto, é consagrada pela legislação, né, foi consagrada, mas é uma expressão que não revela exatamente do que se trata, na verdade, do histórico de crédito. Se vai ser positivo ou negativo, dependerá de que histórico é este, né, de quais são as informações ali existentes, né? E depois a própria utilização da tecnologia com novos usos, né? O próprio sistema de pontuação de crédito, antes de ter disciplina específica, foi utilizado pelo mercado, pelos gestores de bancos de dados, e logo depois, ou até muito recentemente, né, pela Lei Complementar 166, veio, então, um tratamento específico, uma disciplina específica. Mas, antes disso, inclusive, a própria jurisprudência teve que se debruçar sobre o tema, pelo fato de ser uma situação da realidade, né, sobre a qual se discutia justamente a ideia de danos que pudessem decorrer de uma eventual utilização indevida de dados, né? E aí chegamos à Lei Geral de Proteção de Dados, que vai, né, ter características muito próprias dessa lei, né? Seja do ponto de vista de técnica legislativa, né, nós vamos ver uma lei extremamente conceitual, né, uma lei que faz coisa que nenhuma outra, até onde alcança a memória, faz, que é uma relação de princípios que incidem sobre as relações que ela disciplina, mas não contente em relacionar os princípios, que várias legislações fazem, ela define o princípio. E, em algumas situações, inclusive, define o princípio e a sanção pela violação do princípio, coloca em xeque a própria noção de princípio, né, naquela distinção clássica de princípio e regra. É uma técnica nova, uma técnica que, em alguns momentos, se aproxima da técnica legislativa, por exemplo, do próprio Código de Defesa do Consumidor, né? Quando nós falamos do regime de responsabilidade dos denominados agentes de tratamento de dados, né, nós vamos ter um modelo legislativo ali, né, muito próximo ao modelo da técnica legislativa adotada no Código do Consumidor na matéria de responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, né? A ideia do fundamento da imputação de responsabilidade, das situações que caracterizam a violação do dever e, em seguida, as hipóteses de afastamento da responsabilidade por exclusão, notadamente nas hipóteses do nexo de causalidade entre a atuação do agente de tratamento e o dano eventualmente experimentado ou alegado pelo titular dos dados, né? Então, há aqui novidades, isso se explica do ponto de vista histórico, seja por quem participou, pessoas de maior valor, né, que participaram da própria redação inicial dos projetos, cito aqui o professor Doneda, a professora Laura Sherton Mendes, gente, e outros tantos de grande envergadura, porém, ao utilizar este modelo, né, vão nos trazer alguns desafios interessantes. É sobre isso que eu gostaria de falar nos meus minutos finais. Tá? O primeiro deles é justamente o que da causa, né? Qual é o fator ou a situação lesiva, como bem disse a professora Gisela, que dá causa à imputação de responsabilidade dos denominados agentes de tratamento destes dados. Isso está posto num capítulo próprio da lei, nos artigos 42 e seguintes. Tá? Vale dizer que, ao lado desse regime de responsabilidade fixado pelo artigo 42 seguintes, há ainda um desafio adicional, né, aos juristas, que é justamente a interpretação deste regime de responsabilidade compatibilizado com a regra do artigo 45
da mesma lei, que vai dizer que, nas hipóteses de violação do direito do titular no âmbito das relações de consumo, permanecem sujeitas às regras de responsabilidade previstas na legislação pertinente. Significa dizer que não está afastada a legislação de proteção do consumidor e o Código de Defesa do Consumidor, ao contrário, ele se aplica. Tá? Mas, do ponto de vista prático, se formos ver, examinar situações lesivas, então, em relação a tratamento indevido de dados, ou vamos ter, como regra, situações que se relacionam à relação de direito público, relação de administração, uso indevido de dados pelo poder público, ou conexos à atuação administrativa do Estado, ou vamos ter situações entre privados que, bem ou mal, direto ou indiretamente, vão acabar se vinculando ou se conectando, em alguma medida, à atividade econômica de muitos desses agentes, portanto, trazendo a relação de consumo, seja ela propriamente dita, dados que se obtenham em razão de contratos de consumo celebrados, dados que se obtenham em razão de bancos de dados de consumidores, dados que se obtenham a partir de relações gratuitas, mas remuneradas indiretamente, notadamente, na segunda jurisprudência do STJ, já consagrada as relações gratuitas no âmbito da internet, redes sociais e que tais, né, que serão consideradas relações de consumo, né, por força da interpretação jurisprudencial, ele é da vantagem indireta, remuneração indireta, acaba um desafio ao jurista de compatibilizar esse regime do artigo 42 seguinte com o artigo 45 e remete ao Código de Defesa do Consumidor. Esse é o primeiro aspecto. Um segundo aspecto é o próprio fundamento da imputação, que eu referia antes. O artigo 42 vai referir tão simplesmente que o controlador ou o operador, ou seja, os agentes de tratamento, em razão do exercício da atividade de tratamento de dados pessoais, que em razão do exercício da atividade de tratamento de dados pessoais causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, aqui também há a utilização das expressões que estão lá no Código de Defesa do Consumidor, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a reparar. Observem que o fundamento da imputação ele é amplíssimo, né? Quer dizer, causa dano em violação à legislação. Esse em violação à legislação é toda a legislação, né? É qualquer aspecto da legislação, né? Tanto aqueles de natureza, por exemplo, conceitual, né? A violação, por exemplo, de um comando dado por um determinado princípio. Vejamos o exemplo mais significativo, né? O princípio da não discriminação no uso dos dados. Ninguém pode ser discriminado na utilização dos seus dados pessoais. Se eu tenho um dano decorrente da violação do princípio da não discriminação, eu tenho um fundamento para a imputação de responsabilidade nos termos do artigo 42 da Lei Geral de Proteção de Dados, ou ainda da adoção de boas práticas fixadas pela lei que preenchem de significado um dever que está posto na lei, que é o dever de segurança, né? Que é um conceito indeterminado que vai ser preenchido tanto pela própria evolução tecnológica, quanto por normas regulatórias, porque aqui a lei também tem uma distinção importante, por força do seu artigo 55K, né, que concede, que confere uma ampla competência regulatória de preenchimento, de precisão dos conceitos da lei à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, inclusive porque, é verdade, né, será necessário, frente à tecnologia, que essas regras, né, que esses conceitos sejam atualizados com alguma frequência, esse conceito, o preenchimento do conceito, do significado do dever de segurança, será naturalmente atualizado de tempo em tempo. Né? Disso, né, se permitirá discutir, né, em relação ao próprio conteúdo da conduta ou da atividade dos agentes de tratamento frente àqueles condicionamentos que lhes estabelece tanto o artigo 42, quanto depois os artigos seguintes, o artigo 46 e seguintes, que vão dar justamente a noção do que sejam esses deveres, os deveres de segurança indicados, né, ao tratamento de dados. Isso para não falar em outras situações, né, o tratamento irregular como conceito, né, ele vai abranger desde a coleta até a utilização dos mais variados âmbitos e momentos destes dados pessoais, compartilhamento, que tais.
Tá? Então, o que nós temos daqui? Nós temos, de um lado, né, um grande desafio do ponto de vista interpretativo, que vai ter que ser assentado por doutrina e jurisprudência, em relação ao preciso conteúdo do dever de segurança, né, a possibilidade de atualização desse dever de segurança e, no tocante a isso, vai ter grande utilidade também a regra do artigo 44 da lei, que vai indicar justamente alguns critérios, são alguns, porque os outros todos ouvirão de outras regras, outros deveres que a lei impõe, ou ainda do exercício de competência regulatória, alguns critérios que permitirão qualificar um determinado tratamento de dados pessoais como irregular. Diz o artigo 44, o tratamento de dados pessoais será irregular quando deixar de observar a legislação, aqui é uma obviedade, né? Ou quando não fornecer a segurança que o titular dele pode esperar. Aqui há uma relação direta com aquele conceito de dever de segurança do próprio Código de Defesa do Consumidor, a segurança que legitimamente se espera. Tá? Consideradas as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo pelo qual é realizado, que é a ideia de uma atualização tecnológica, por exemplo, em matéria de tratamento de dados pessoais via tecnologia, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, e as técnicas de tratamento de dados pessoais disponíveis à época em que foi realizado. Já pressinto que, neste ponto, neste inciso terceiro, tenhamos grandes discussões no futuro, porque a ideia de técnicas de tratamento de dados pessoais disponíveis à época em que foi realizado não significa se exigir a qualquer tempo e de qualquer agente de tratamento todas as técnicas, toda a atualidade. Tá? E aí, um exemplo mínimo, bobo até, mas da nossa realidade pessoal, que permite enxergar isso, né? Atualizações de antivírus, por exemplo, que é o comum, vamos dizer assim, do indivíduo, da pessoa natural. Tá? Eu estaria obrigado, né, a ter a última atualização, eu não estaria obrigado a ter a última atualização. Aqui há uma relação de custo-benefício, muitas vezes, também para efeito de avaliar quais riscos serão razoáveis ou esperados, né, razoavelmente, quais não serão. Então, são questões que vão necessitar ser preenchidas, né, por uma interpretação doutrinária jurisprudencial e que, observem, terá em consideração também essa evolução no tempo. Né? Aqui o elemento tempo é decisivo. A evolução tecnológica faz com que essas discussões, em concreto, devam se estabelecer e se investigar a cada caso. A casuística aqui vai ser muito importante. O elemento tópico do exame das questões vai ser mais decisivo do que normalmente o é, né, no direito privado. E, para finalizar, né, teria outros pontos aqui, mas não vou cansá-los, né, uma grande discussão que surgirá, indiscutível, já surgiu, né, mas ainda que não do ponto de vista ainda jurisprudencial mais assente, é a própria natureza do dano. Né? E aí, trazendo para o tema mais específico, objeto do nosso painel. A grande pergunta que deverá surgir, e que surge já nas discussões, é: este dano pela violação, pelo tratamento irregular de dados pessoais, será um dano in re ipsa ou não? Significa dizer, eu tenho aqui, né, demonstrada a existência do tratamento irregular de dados de um determinado titular, tá? A presunção de dano. Observem que este tema ele sempre esteve muito vinculado, né, à própria proteção dos direitos da personalidade, do direito à privacidade, e, no caso do direito brasileiro, do direito à imagem. Né? Não houve a veiculação da imagem do indivíduo, há o dano em re ipsa, né? Ou seja, não é preciso comprovar nenhum prejuízo, nenhum dano, se presume este dano. Dessa questão mesmo da violação do direito à imagem, muitas discussões foram evoluindo no sentido, inclusive, de situações em que se buscava distinguir, e corretamente, aquilo que é lesão a interesse existencial pelo uso indevido de imagem e aquilo que é, eventualmente, um prejuízo econômico decorrente do uso de imagem, especialmente, notadamente, tá, em relação a pessoas cuja imagem se atribui um valor econômico, celebridades, atores e que tais. Tá? Um segundo aspecto desse tema,
né, diz respeito também a um desafio que nós temos, que é quase hermenêutico aqui, de desconectar a origem mesmo de toda a tutela de proteção de dados pessoais, que nasceu, como disse no início, como um sectário, vamos dizer assim, do direito à privacidade, né? Porque hoje o tratamento de dados pessoais, claro que é privacidade, mas não é só privacidade, deixou de ser exclusivamente privacidade. Hoje tem a ver com liberdade e com igualdade, direitos fundamentais de primeira geração. Falei há pouco do direito, do princípio da não discriminação, que tem a ver com igualdade, que pode ter a ver com liberdade, se formos pensar, né, no uso destes dados para efeito de acesso ao consumo, né, de contratação, de diferenciações de consumo, é liberdade. Né? Se formos falar disso em matéria de discriminação, né, para diminuição de certas pessoas, de restrições a certas pessoas, pode ser igualdade. Tá? Então, neste tema, superamos, talvez, ou devemos superar, não superamos totalmente, mas devemos superar essa visão exclusivamente como privacidade, como reserva de informações, como uso indevido de informações que deveriam estar mantidas sob reserva. Não, aqui é um elemento muito mais pragmático. E isso nos conduz a uma discussão jurisprudencial atual. Tá? Por quê? Porque o próprio Superior Tribunal de Justiça, embora não tenha se debruçado especificamente com um número de casos expressivo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, vem tendo essa discussão ao longo do tempo. Tá? Em matéria de restrição de crédito, por exemplo, tá? Há acórdãos recentes que indicam a ideia da conclusão indevida de dados, da utilização de dados com conclusão indevida, que indicam a responsabilidade por dano em ré ipsa. Cito aqui, né, acórdãos, por exemplo, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, relativamente recentes. Entretanto, o mesmo tribunal, quando discutiu a questão da pontuação de crédito, que mencionei aqui, do credit scoring, foi no sentido diverso. Ele disse, não, olha, quando há um tratamento indevido, mas não há comprovação do dano, o tratamento indevido de dados pessoais, tá? Ainda não se utilizava essa expressão específica, um tratamento irregular, anterior à lei. Tá? Porém, não se comprova a existência do dano, tá? Não há se cogitar de responsabilização por aquele que empreendeu o tratamento indevido. Junte-se a isso ainda a própria discussão, a própria caracterização em tratamento, em situações de tratamento irregular ou de vazamento de dados, que hoje estão muito em voga também, na perspectiva coletiva. Né? Portanto, a ideia que é consagrada pelo artigo 42 dos tais danos difusos ou coletivos em matéria de tratamento de dados, e que, para efeito do que, não se vai exigir necessariamente uma comprovação de dano individual, e se vai chegar, vamos dizer assim, no limite, a uma ideia de que aquele tratamento irregular, né, ou aquele vazamento, ou aquela falha, violação do dever de segurança, é suficiente a caracterizar ou a determinar danos difusos ou coletivos, coletivos no sentido da soma de danos individuais, especialmente, ou difusos no sentido de uma violação a um dever geral de segurança, né, e que, portanto, mereceria da ordem jurídica uma resposta por intermédio da responsabilidade civil, que nos coloca num outro tema, numa outra discussão, né, que não temos tempo aqui, que seria mesmo, mas que sei que é muito cara a todos os debatedores, as próprias funções da responsabilidade civil neste tema e do ponto de vista conceitual. Dizendo isso, agradeço, peço desculpas aqui, acho que passei um pouquinho, né, do tempo, mas quis aqui fazer, ainda que rapidamente, para poder concluir o meu raciocínio em homenagem aos colegas e especialmente aos meus colegas de painel, com quem eu venho muito mais aprender do que ensinar. Muito obrigado. Foi ótimo. Ô, Eduardo, eu posso fazer um comentário rapidamente? Eu achei excelente a sua apresentação, Bruno. E eu acho que essa questão do in re ipsa, acho que isso vai dar muito pano para manga ainda. Eu, particularmente, tenho os meus 2 pés atrás com essa metodologia do in re ipsa. E escrevi um artigo recente, que não foi publicado ainda, mas quando o livro sair publicado, eu mando para você, que é uma obra coletiva que é coordenada por um sócio meu do escritório, que atua só nessa área, que é o Felipe Pagliari,
E o meu tema foi exatamente sobre essa questão, para discutir se caberia falar em dano irreversivel. E eu, pessoalmente, acho que não, tá? Porque eu acho assim, que, dependendo do vazamento, por exemplo, num caso de acidente, né, imagina, se vaza só meu prenome, né? Por que, né, eu poderia fazer jus a um dano moral se, no fundo, eu não sofri dano nenhum? Né? E a gente sabe que, por exemplo, o servidor público, né, eu sou professora da UERJ, putz, meus dados pessoais estão quase todos no Google. Né? Um servidor público, um membro, por exemplo, do Ministério Público, você consegue descobrir tudo sobre a vida dele. Você consegue entrar no portal da transparência e descobrir até quanto é que a pessoa ganha. Então, eu acho, enfim, meu sentimento é que responsabilidade civil a gente vê caso a caso, e as presunções têm que ser usadas assim com muita cerimônia, na minha percepção. Não sei se é exatamente a sua opinião, mas depois eu vou mandar, quando o livro for publicado, eu vou mandar um exemplar para você e para o Eduardo. Enfim, só queria fazer essa observação. Excelente, então, muito obrigado. Excelente. Realmente, essa questão do GRI, em relação à proteção de dados, ela é bem polêmica e vai dar muito pano para manga, sem dúvida. Ela já é polêmica por si só, no campo do dano moral, né? Ela já é polêmica. No normal já, sim. No normal já dá confusão, embora a gente sabe que realmente a STJ vem aplicando. Mas no campo da LGPD, isso realmente me assusta. É verdade. Concordamos. Deixa eu ver aqui, hein, Felipe? Pode colocar os livros ali que a gente vai... Vou falar rapidamente. Aqui eu tenho um livro do professor Miragem, Teoria Geral do Direito Civil, né? Casualmente está lançando daqui a pouco. Eu acho que o senhor Bruno talvez daqui a pouco tenha até que se afastar, né, professor? Aqui na plataforma virtual da OAB do Rio Grande do Sul, da Escola da Superior de Advocacia do Rio Grande do Sul. E o meu aqui também, que eu lancei semana passada, que é a Responsabilidade Civil, a Quarta Revolução Industrial, também pela editora Lumen Juris ali. Também está lançado os 2 livros aí, fácil de achar aí, quem quiser ir comprar e nos prestigiar, né? Eduardo, eu até aproveito para pedir desculpas antecipadas se tiver que sair, na verdade. Eu estou aqui, estou ficando, mas se tiver que sair, porque é às 6 horas lá. Sim, na verdade, é só outra tela aqui, na verdade. Não, mas você até para compartilhar, fica à vontade. Você fica à vontade. Você não mas eu vou acompanhar aqui, estou monitorando no WhatsApp aqui também, então eu vou acompanhar até o momento que conseguir. Mas um prazer mesmo, aprendendo muito aqui com a professora Gisela, com o Eduardo, uma alegria. Eu também resolvi, como a gente dividiu, a professora Gisela, o professor Bruno, ficou para mim essa questão mais desses novos danos, né? Então, até para auxiliar aqui, já fica, senão fico eu só falando, vou colocar aqui umas lâminas aqui só para ilustrar. Diga-se de passagem, eu vou estar também disponibilizando isso para todos. Gente, uma coisa interessante, ó. Vocês sabem que uma coisa que eu me utilizo muito é o justiça em números, sabe? No Brasil, nós estamos com 78 milhões de processos. Somos 2, hein? Também gosto. Você também? Também. Eu sou fã. Eu sou uma advogada que adora uma estatística. Eu também. E até vou dizer, né? Acho que você concorda. Eu acho que até é bem organizado ali o justiça em números, né? Bem legal, assim, bem... Sugiro aí, né? Tá aí Não, é um trabalho de pesquisa super sério. E acho bem legal, bem organizado. Quando a gente critica, mas também tem coisas que tem que elogiar, pô. E isso aí eu acho super positivo, até descobri desde 2017. Então, assim, eu sempre coloco, eu acho legal aí para quem não sabe. Hoje em dia, nós estamos aí numa faixa de 78 milhões de processos ativos. Números redondos, óbvio. Na Justiça Estadual, onde concentra mais, está com 68%, que é o cível. Depois vem o Federal com 17% e a Justiça do Trabalho com 11%. E depois dilui em várias outras categorias dos tribunais. Só para ilustrar como a situação hoje da responsabilidade civil, como vários doutrinadores já colocaram, aí, e realmente eu acho que aquilo que interage mais com a vida da sociedade é a responsabilidade civil. Eu, pelo menos, compactuo assim, não sei o que acho, que interage com a situação atual, com os danos e com tudo que ocorre. Você vê, no direito do trabalho, a responsabilidade civil ocupa o 2º lugar em assuntos mais demandados. Na Justiça Estadual, na questão do consumidor, ele é o assunto mais demandado, quando se trata de direito do consumidor.
quando se trata da questão civil, sem ser consumidor, ele acaba sendo o quarto assunto mais demandado, que é ali, quando trata de responsabilidade civil, dano moral. Então, vocês veem, afora que está presente em tudo que é a área do direito, como você vê como é pertinente, como é um dos assuntos mais demandados, ocupando aí nessa imensidão de 78 milhões de processos. Bom, aqui eu botei uma conceituação de novos danos, mas isso também a professora Gisela já falou também, que é decorrência natural da evolução humana. Essas novas tecnologias acabam propiciando novos danos e novos prejuízos e, por conseguinte, novas vítimas. Isso tudo é uma questão dessa tecnologia. Vou passando rápido, gente, porque eu acho que, senão, ainda quero abrir para perguntas, tem um horário aí para finalizar, infelizmente. Eu gosto muito da Germaine Greer, que tem uma frase aí que eu acho muito legal. Há mais coisas na vida além da mídia, mas não muito. Na era da informação, invisibilidade é equivalente à morte. Essa escritora australiana, eu acho que ela traduz bem, né, o que é hoje essa quarta evolução industrial, até eu falo no livro, mesmo a sociedade de informação, né? E essa era, todo esse avanço tecnológico nos resultou aí nesses novos danos. Vamos lá. E falando de novos danos, como a professora Gisela no início falou, alguns até se consolidaram, outros estão aí na fase de talvez, quem sabe, ou vão ser absorvidos pelo dano moral. Mas, sem dúvida, o dano estético é um que se consolidou de uma forma bem expressiva, né? Já há algum tempo, não é da coisa mais nova que tem por aí, mas, como se sabe, ele está aí presente e conceitualmente, a gente sabe, é permanente, tem vários conceitos, eu coloquei alguns só para um que retrata bem, que é permanente na aparência externa de uma pessoa, modificação que lhe acarreta o enfiamento e lhe causa humilhação, desgosto, dando origem à dor moral. Aqui, até com a permissão dessa minha cliente, que vocês não sei se lembram desse caso aí, o caso da Débora, é um caso sintomático, a gente atuou nele. Ela teve um escalpelamento lá em Recife, num kart, e foi um caso bem emblemático de dano estético, né? Onde ficou bem singular isso no Brasil inteiro, aí, esse caso. E a súmula 387, ela validou muito o dano estético na medida que ela permitiu a acumulação das indenizações de dano estético e de dano moral. Entende? Então, ou seja, você vai ter uma quantificação de dano estético numa indenização e você vai ter uma quantificação de dano moral. Exatamente isso. E como eu digo sempre, eu vi que a professora Gisela também segue isso, cada caso é um caso, cada indenização é uma que vai ter que ser construída e ali vai se colocar, aí, o advogado vai trabalhar na situação de construir ela e valorar ali o dano e, de alguma maneira, o dano moral vai ter que ser descrito. Hoje em dia até tem essa polêmica aí da quantificação do dano moral na inicial, a gente tem um projeto aí já para derrubar esse 292 mas isso é para uma outra história. Então, o dano estético ficou bem consolidado, considerado um dano novo, mas está bem consolidado. Na minha opinião, não sei o que vocês acham, um outro segundo dano novo, e que veio lá da Itália, que está bem consolidado, principalmente na Justiça do Trabalho, é esse dano existencial, o dano ao projeto de vida, né? Esse dano é descrito aí da forma doutrinária, e bem relevante. Tem aquele escritor peruano, Cereseco, que fala bastante sobre isso, e é um dano que a gente vem encontrando ele em várias jurisprudências. Aí, aqui eu coloquei só uma, aqui até lá do desembargador Facchini, meu amigo, aí, grande doutrinador, que ele coloca ali, nessa situação aqui, até um caso de prisão política, falava de prescrição, né? Que é imprescritível esse crime aí da tortura, e aqui ele condenou o Estado aí a danos morais, numa quantificação, e a danos existenciais, danos ao projeto de vida. Mas existem outros, existem várias condenações aí no que tange ao dano existencial, principalmente na Justiça do Trabalho, aí que eu vejo que, até quando é uma carga horária excessiva, dá dano existencial, dano ao projeto de vida, que aí, no caso, o trabalhador deixa de estar com a sua família, além do dano moral. Então, esse é um dano que ele vem, nos últimos anos, se consolidando. Pelo menos na minha opinião, né? Óbvio. Há pouco também a professora Gisela... Essa categoria eu acho particularmente relevante. Você acha interessante essa categoria? Né? Do dano existencial, né?
o dano ao projeto de vida que você comentou mesmo, né? Porque é quase Sim, como sim. se projetasse para o futuro uma espécie de dano moral. Eu também sou apaixonado por essa. Acho que ela. Muito saiu, por exemplo, o professor Flávio Tartucci acha que o dano ao projeto de vida estaria dentro do dano moral, né? Entende? Não teria como quantificar. Não sei qual é a opinião de vocês, se quiserem colocar agora ou depois. Mas eu acho que cada caso. Pode falar, professor. Não, o que eu acho, assim, no fundo, né, a minha crítica, que não é bem uma crítica, eu acho que essas categorias, elas, no fundo, elas acabam facilitando na prática. Porque a verdade é que, sim, o juiz ele tem um grande desafio de quantificar o dano moral. Então, quando você reconhece, por exemplo, a autonomia, o dano estético, a autonomia, o dano à vida de relação, no fundo, é como se ele estivesse falando, olha, justificasse a verba. Né? Olha, um pouquinho eu estou dando por causa disso, um pouquinho eu estou dando por causa daquilo. Então, assim, ajuda, às vezes, na prática, você ter essas figuras, né? Mas eu acho que, realmente, no nosso sistema, o dano moral ele tem uma acepção ampla. Então, realmente, é uma situação. Eu, por exemplo, já acho que, dependendo do caso, acho que é viável, sim, quantificar isoladamente. Eu sou daqueles... Tem uma forma de fundamentar melhor a decisão, né? Quando você fala, olha, eu estou dando um dano moral de X, que é um pouco discrepante em casos desse tipo, porque nessa situação específica houve uma lesão estética. Então, assim, né, chamar como dano ou lesão, também, no fundo, na prática... que você vê, até, por exemplo, se a gente fazer uma analogia com os Estados Unidos, por exemplo, que também é polêmico, até uma hora dessa, até talvez a gente possa até fazer uma webinar sobre essa situação de punitive damage, né? Agora, eu acho que nos Estados Unidos, claro, os valores já baixaram, não é aquilo tudo, mas é considerado tranquilo aí um punitive damage, dependendo do caso, né? Então, até no George Floyd, aquele que foi assassinado, fizeram um acordo de indenização de 300 ou 230 milhões de dólares, ali foi previsto um punitive damage também. Entende? Não é importar isso para o Brasil, embora muitos também acarretam isso, mas eu acho que, em determinados casos, eu acho que não é tudo dano moral, o guarda-chuva do dano moral joga tudo lá dentro, e eu sou da opinião que dava sim para quantificar, dependendo do caso, o dano, por exemplo, ao projeto de vida. Por exemplo, aquela moça que eu mostrei há pouco, ela queria ser uma situação que eu não... E vai deixar de ser. E eu acho que tem para isso um valor, e para a dor psíquica, a dor moral, tem outro, mas enfim. Dano decorrente de uma perda de uma chance. Oi, por exemplo. Não, me permite só. Eu vou ter que sair, mas eu só não queria deixar de dar o meu toquezinho aqui. Vai lá. Eu concordo. Eu acho que esses elementos, vamos dizer assim, eles acabam se assentando no direito brasileiro, e esse exemplo que você está dando isso, muito na linha do que disse também a professora Gisela. Ou seja, como o juiz tem esse esforço, vamos dizer assim, é um dever, mas nem sempre ele vai fazer isso por N razões, mas de motivação, né? E fazer as distinções necessárias entre os casos, quer dizer, olha, isso tem, aliás, não vamos muito longe, né? O trabalho que todos nós conhecemos aí do nosso Paulo de Tarso Sanseverino, né, sobre o dano-morte, né? Ele tenta, Sim, ele mostra bem isso. Ele mostra bem isso. Olha, dano-morte é dano-morte. Agora, quem morreu, em que circunstâncias, com que tipo de conduta do indivíduo, do causador da lesão, né? Qual era a representatividade desse sujeito do ponto de vista afetivo, do ponto de vista não patrimonial, porque aí seria outro dano, mas tudo isso me parece tem a ver com essas novas categorizações. E no caso específico do dano ao projeto de vida, né, nós temos aquele exemplo clássico, né, que é lá do Clóvis Couto Silva, né, da criança que tem uma lesão corporal. Aliás, usando o exemplo que trouxe a professora Gisela, né, tem uma lesão corporal para a criança. Essa criança é a criança que não vai conseguir jogar futebol, se criar jogando futebol com os amigos, né, com as brincadeiras tradicionais de criança. É um dano diferente daquele sujeito que tem 80 anos, que eventualmente tem um Com dano certeza. físico, Isso né? mostra que responsabilidade civil você tem que olhar para o caso concreto. Exato. Mas eu acho que, realmente, para essa questão da fundamentação, de fato é interessante, concordo. Então, obrigado. Eu vou saindo, tá? Pois não. Desculpe, Zela, Eduardo, mas imagina, Bruno, fica acabou à vontade. acumulando aqui. Tá? Uma alegria estarmos juntos aqui. A alegria foi nossa. Bom lançamento para você aí, sucesso. Então, gente, prosseguindo aqui, então, outro dano também, o dano decorrente da perda de uma chance,
também é um dano, lógico, que surge, embora também tudo é polêmico, se até que ponto também é quantificado em separado, mas, por exemplo, num exemplo, seria a perda do prazo, por exemplo, de um advogado aí de interpor um recurso, quer dizer, a parte poderia até, quem sabe, ter sucesso, se fosse, no caso, um exemplo de uma derrota numa primeiro grau, poderia ter revertido, aí ele perde o prazo, então teria uma dor de perda de dano moral, mas também uma quantificação para dano decorrente de perda de uma chance. Seguindo aqui, gente, para ir também um pouco acelerando, também outro dano que vem surgindo aí é os danos, o dano moral, danos morais coletivos. São várias lesões aos direitos de personalidade, gerando uma coletividade, um grupo de pessoas. Por exemplo, eu acho que o exemplo ajuda muito. Exemplo fático, que está até nesse acórdão aí embaixo. Teve um caso aqui recente que teve que a empresa filmava os funcionários trabalhando, utilizava isso em site dela, é uma empresa grande. Havia várias filmagens dos funcionários e no local de trabalho sem autorização prévia. E aí, ao ingressar na justiça, teve essa decisão nesse acordo, onde determinou uma condenação por dano moral coletivo, ou seja, toda aquela comunidade, ou comunidade não, aquele grupo de empregados foram vítimas aí dessa filmagem, portanto, foi atribuído um valor de dano moral coletivo. Também é um dano que surgiu mais por agora, também considerado novos danos. De outra parte, os danos sociais ou difusos são lesões à sociedade, esse um pouco mais diferente e mais frágil, digamos assim, né, até de identificar. Mas eu coloquei aqui numa definição que são lesões à sociedade no seu nível de vida, tanto por rebaixamento do seu patrimônio moral, quanto por diminuição na sua qualidade de vida. Vamos lá, gente. Um exemplo, greve dos metroviários. Está aqui essa decisão. Os metroviários aí, se não me falha a memória, 3 ou 4 anos, uns anos atrás, não me lembro agora exatamente, eles fizeram uma greve grande aqui em São Paulo, e essa greve aí paralisou São Paulo, não precisa nem contar aí, né, o que aconteceu, gerou de problemas, e aí foi ingressado numa ação, e aí houve essa condenação de danos sociais, porque toda a população teve esses problemas decorrentes dessa greve. Até essa destino, até geralmente, nessas condenações, é ir para um fundo, né? Não é individualizado, mas sim para um fundo de amparo ao trabalhador ou coisa do gênero. Esse é um dano social difuso. Também é um dano novo que vem nascendo, mas que vem se encontrando ele aí. São casos bem pontuais, onde você vai ter a oportunidade de encontrar esse dano, quando é justamente a um grupo de pessoas que tem um rebaixamento do seu nível de patrimônio moral, ou mesmo na sua qualidade de vida. Agora, aqui eu vou falar que vamos passando agora aqui, né, com essa nova tecnologia, esses danos digitais. Vocês sabem que tem acontecido casos aí terríveis, né? E até comentar aqui esses 2 casos, o garoto aí de Tizenbenz, em maio de 2017. Ele se enforcou com 11 anos porque a namorada dele, de 13, teria desfeito a relação na rede social com ele. Resumindo, né? Óbvio que tem mais particularidades, mas de uma maneira assim, ele estava sozinho em casa, nem os pais dele sabiam que ele tinha tanto acesso assim à internet. E aí essa garota de 13 anos começou a, digamos assim, desfazer da relação com ele, entendeu? Assim, de uma maneira um pouco pejorativa, e ele acabou se enforcando no quarto. Entende? Aí os pais dele até ingressaram com uma ação nos Estados Unidos contra os pais dessa moça. Entende? Um caso que bastante rumoroso também, que aconteceu há pouco tempo. Também não sei se lembra de um outro caso assim, interessante, que em 2015, aí, quando Paris foi atacado pelo grupo islâmico, Estado Islâmico, e deixou 129 mortos, até na Champs-Élysées, vários bares, restaurantes foram atacados, né? E deixou 129 mortos, dentre eles a Noemi Gonzalez, ela é uma americana, que estava no intercâmbio em Paris e foi assassinada dentro de um restaurante na Champs-Élysées, ou numa travessa Champs-Élysées. Os pais estão processaram o Google, o Facebook e o Twitter,
no Tribunal da Califórnia, alegando que as plataformas viabilizaram o crescimento desse grupo terrorista ao proporcionar, entende, a divulgação, a noticiar todo aquele aliciamento que esses grupos terroristas efetivamente fazem, aliciar filiados e mesmo propagar aí uma série de situações aí que poderiam ser evitadas, e ele então ingressou aí pedindo $10 milhões de indenização, porque na medida que o Google, Facebook e Twitter poderiam ter evitado, ter feito, tipo, hoje em dia até tem um bloqueio, né, que retira conteúdo considerado danoso, né, à população, enfim. Esse é um processo que tem também idade de 2015. Então, trouxe aí só para ilustrar algumas coisas de dano digital. Agora aqui, também outros que a gente conhece, ali, Caroline Dickman, né, que foi aquela questão aí que o revenge porn, que também é essa questão de pornografia de vingança, né, que também foi bem volta e meia está acontecendo aí, que é uma maneira de vingar, colocando nudes nas redes sociais, e a Carolina foi vítima disso aí também. E depois, então, em 2012, foi criada essa lei para inibir essa prática de ato. Gera também, óbvio, uma responsabilidade civil e, por sua vez, uma indenização. Agora, por fim, aqui, um aí que gerou tanta polêmica, tanta controvérsia, que é o direito ao esquecimento. Isso aí foi uma questão aí bastante debatida, né? Que vocês sabem que é um direito que a pessoa possui de não permitir que um fato tenha acontecido no passado, volta e meia, começa a retornar aí para a mídia, ou seja, exposto ao público, né? E causando mais transtornos ainda. E esse é um caso também, digamos assim, uma situação bem polêmica. Isso tudo aconteceu em razão, lá atrás, né, um crime que aconteceu com um cidadão no Rio de Janeiro, até coloquei aí o número. Ele foi condenado depois por um crime que ele não praticou, depois foi liberado, porém, na época, o programa Linha Direta retomou esse assunto, né, colocando ele em evidência na mídia novamente. Então, isso causou extremo desgosto e problemas para a vida dele, e aí se estabeleceu esse caso, essa situação. Entende? Também o caso Aida Curi, também um caso semelhante a isso, que ela ganhou e condenou a Rede Globo a uma indenização por danos morais, e também por as situações que já tinham ocorrido no passado, que foram revinculadas na mídia. Porém, essa controvérsia toda, que eu não vou me aprofundar muito, já estão com quase 6 horas da tarde, mas que, de certa maneira não, de certa maneira eu diria, ela foi meio que esvaziada nessa lei do esquecimento, nessa decisão do Supremo Tribunal Federal, agora de fevereiro, onde ele decidiu que é compatível à Constituição Federal a ideia do direito ao esquecimento, que possibilita impedir, em razão da passagem do tempo, a divulgação dos fatos ou dados verídicos em meios de comunicação. Ou seja, o direito de esquecimento ficou absorvido, né, pela possibilidade constitucional de publicar notícias e vincular mesmo coisas do passado. Então, esse julgado meio que talvez tenha sepultado um pouco essa questão do direito ao esquecimento. Também o cyberbullying, também há vários casos aí também nessa linha de cyberbullying. Como eu citei ali, o caso da Meg Mayer, né? Também tirou a própria vida em razão de também situações aí de relação. Na verdade, esse caso aí foi um namoro virtual, que o namorado teria também cortado a relação, e ela, no fim, era tudo um fake, e ela acabou tirando a própria vida em razão dessa situação que foi criada no bullying. Entende? Até os pais dela criaram, então, entidades não governamentais de bullying e cyberbullying mundialmente famosos aí para impedir que esses fatos novamente ocorressem. Também gerou indenizações, que nos Estados Unidos tem bastante o mercado das indenizações, né? Então, os casos que eu estou citando lá geraram todos os processos, que em grande parte acabam em acordo,
grande parte acaba em acordo, e a gente acaba até nem sabendo exatamente o teor, mas, via de regra, acaba em acordo. E, por último aqui, que até também o caso da Júlia Rebeca, que tirou a própria vida após ter um vídeo íntimo compartilhado por meio de redes sociais. Foi um caso bem famoso aqui no Brasil. E, enfim, é um caso, esses casos aí, infelizmente, cyberbullying vem recorrente, ocorrendo aí, é recorrente, e vem aí realmente criando aí situações bastante difíceis aí no mundo da sociedade de informação, gera alguns processos aí pretensos de indenização, aí entra também a questão aí de provedores, enfim, é uma situação aí que a jurisprudência ainda está se assentando em relação a isso. A gente, em termos assim gerais, seria isso. Eu vou finalizar aqui essas lâminas para passar aqui, ver aqui agora aqui o que teria de colocações ainda alguns minutos. Aqui, Cláudia Lisboa, boa tarde. Minha pergunta é para a professora Gisela. Sobre o exemplo do pianista que perde o dedo, falou-se em danos morais emergentes. Considerando que o pianista profissional ofere renda dessas atividades, não seria o caso de dano patrimonial puro, lucros cessantes? Não, vamos lá. Eu acho que assim, o exemplo do pianista, ele serve para ilustrar que a responsabilidade civil a gente tem que avaliar no caso a caso, né? Então, eu que sou advogada, se eu, por exemplo, perder o mindinho da minha mão esquerda, é claro que isso vai me gerar um dano moral por conta da lesão corporal que eu sofri. Agora, se o pianista perder um dos dedos, para ele, na verdade, essa lesão vai ter uma repercussão muito maior. Então, ele não só vai fazer jus ao dano moral em razão da lesão corporal que ele sofreu, mas ele vai fazer jus, muito provavelmente, a lucros cessantes, né? Porque ele vai deixar, ele vai ter a vida profissional dele afetada. Mas o que eu quis dizer com o exemplo do pianista é que o pianista, além dessa situação, tem um reflexo tem um aspecto patrimonial, né? Ele vai deixar de tocar piano. Tem o aspecto pessoal para ele é muito maior do que para mim. Eu sofri exatamente a mesma lesão corporal com ele, eu posso ter perdido o mesmo dedo, mas a vida dele gira em torno do piano. Então, os ciclos de amizade, né, os concertos que ele frequenta. Então, assim, a vida social dele, a vida de relação dele, como ele se relaciona, né, com a sua comunidade, vai ser profundamente mais afetada do que a minha. Então, no direito português, em outros sistemas, no direito italiano, que trabalham com um conceito mais restrito de dano moral, eles falam nessa categoria de dano à vida de relação, né, para dizer o seguinte, que o pianista tem direito a esse dano à vida de relação, para além de um dano patrimonial, evidentemente. Aqui no Brasil, né, a gente até, exatamente como o Bruno comentou, inspirado um pouco no direito comparado, a gente acaba trazendo, importando essas categorias para o Brasil, né? E aí, na minha fala, o que eu procurei ressaltar é o seguinte, que a gente, a rigor, não precisaria fazer isso no Brasil, porque, para a gente, o dano moral é um conceito amplo, ele é quase como se ele é quase que usado como sinônimo de dano extrapatrimonial. Então, eu não precisaria dizer, o pianista faz jus a lucro cessante, a dano moral e um dano à vida de relação. Eu poderia colocar isso dentro, tudo, do conceito de dano extrapatrimonial. Agora, o que eu acho é que, e aí eu acho que eu estou totalmente alinhada com o Eduardo, acho que a gente está falando mais ou menos a mesma coisa, que essas categorias elas ajudam na hora do juiz fixar o dano extrapatrimonial, né? Então, assim, imagina, o método bifásico do Sanseverino, né? O que o ministro Sanseverino sustenta? Que quando o juiz vai julgar um caso de dano moral, ele tem que avaliar como é que a jurisprudência trata casos daquela natureza. E aí ele vai avaliar mais ou menos qual é o quanto que é dado para aquele tipo de caso, né? Isso seria a primeira fase, né? A segunda fase seria pegar aquele valor e aí olhar para o caso concreto e ver se aquele caso concreto tem alguma peculiaridade que o jogador possa usar ou para majorar o valor ou para diminuir, né? E aí eu acho que essas figuras novas elas são importantes para isso, né? Então, no caso do pianista, né, suponhamos que haja toda uma, sei lá, jurisprudência no Brasil sobre lesão corporal em caso de perda do dedo.
O jogador ele vai olhar para o caso do pianista e vai falar, não, peraí, mas esse caso aqui ele se distingue dos demais. Não foi uma pessoa qualquer que perdeu o dedo, foi uma pessoa que vive do piano profissionalmente, então essa pessoa vai ter um reflexo patrimonial, mas mesmo no reflexo extrapatrimonial, eu preciso majorar essa verba, porque ele não sofreu uma simples lesão corporal, ele teve toda a vida de relação dele afetada. Ele, né, os amigos dele giram em torno do piano, o que ele faz no final de semana é frequentar concertos de piano, né, mesmo assim, o prazer da vida dele está relacionado a isso, né? Então, eu acho que assim, como o juiz ele tem esse desafio de fixar a verba do dano moral, eu acho que essas categorias elas ajudam para isso, para dizer, olha, eu vou dar um pouco mais para esse caso, porque esse caso aqui não foi a perda de um dedo qualquer, foi a perda do dedo de um pianista. Então, ele faz jus a um dano moral maior. Ou então, né, dizer, ele faz jus a um dano moral é uma verba separada a título de dano de relação. Eu acho mais fácil colocar tudo na mesma verba, mas enfim. Mas foi isso que eu quis dizer. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, certamente ele vai fazer jus a lucro cessante. Eduardo, não sei se tem alguma outra pergunta. Vou fazer só mais uma, só respondendo, me pediram ali qual é o doutrinador peruano, é Carlos Cerecego, viu? Ali, só para responder a pergunta. No modo geral, gente, só vou colocar aqui vou resumir, óbvio, não tem como a gente, mas finalizando, e acho que vale para vocês, depois eu também, até porque eu bato bastante nisso, estão perguntando aqui, colocando a questão dos valores já, colocando e comentando baixos de indenizatórios no Brasil, né? Isso é um problema, né, Eduardo? Uma vez, enfim, é uma pesquisa que já está desatualizada, mas eu, a pedido de um cliente, eu tentei verificar qual foi o maior valor arbitrado a título de dano moral. Eu fiz isso há uns 10 anos atrás. O valor era realmente muito baixo. Assim. O valor era realmente muito baixo. Que eu digo, infelizmente, no Brasil tem isso. Embora que isso aí daria... Embora que tem situações aí que até tem melhorado, eu digo para vocês que tem melhorado. Assim, tem alguns casos aí que há alguns anos não existia, tem algumas condenações bem mais altas aí, dando por morte por 500 SM, coisas mais altas assim. Tem melhorado, mas é bem inferior ao que seria o justo, muito inferior, né? Infelizmente, não dá bem para entender. São valores muito discrepantes, você não tem essa impressão? Dependendo do tribunal, dependendo da turma, às vezes na mesma turma, você tem decisões muito discrepantes, então isso é um problema. Isso é horrível. É uma coisa assim. Também... eu tive aí, eu não gosto de citar caso concreto, mas vou dizer, aqui lá no Rio Grande do Sul, uma justiça de trabalho por morte, acidente de trabalho com morte, a viúva e a filha de 8 anos. A empresa grande, foi condenada a pagar R$40 mil de dano moral para a mãe, para a viúva, e 40 mil para a criança. Você acredita? Isso é ridículo. R$40 mil. Imagina se o preço de uma vida é R$40 mil. Agora, o que eu acho é o seguinte, né? São dois tipos de crítica que, no fundo, a gente está dirigindo à jurisprudência. Uma, o fato dos valores serem muito baixos. E a segunda, o fato dos valores serem muito discrepantes. Agora, eu também acho que não dá para fazer tabelamento em matéria de dano moral, porque o dano moral, como a responsabilidade civil em geral, depende muito do caso concreto. Então, isso é uma coisa que a gente, né, academicamente, a gente não se cansa de dizer. Assim, eu preciso distinguir o caso do pianista, eu preciso distinguir o caso, né, pegando o exemplo do Bruno, é diferente uma criança perder um dedo e um senhorzinho perder o dedo. Por exemplo, um dano, né, que seria um desdobramento do dano corporal, que é o dano sexual. Né? Se um garoto de 10 anos sofre uma lesão no órgão sexual, é totalmente diferente de uma situação de um idoso de 85 anos sofrer a mesma lesão. Enfim, é ruim para os dois, óbvio, mas assim, a gente precisa avaliar as diferenças, não tem jeito, né? Cada caso é um caso, cabe a nós advogados. Cada caso é um caso, sem dúvida, Eduardo, cada caso é um caso. Isso aí é maior... Por isso que essas presunções me dão um certo medo. Sem dúvida. Mas, enfim, gente, eu acho que tá bom demais aí a nossa web e queria agradecer imensamente aí a professora Gisela Sampaio, foi um prazer imenso me conhecer, né? Eu já tinha ouvido falar de você, mas... O prazer foi meu, na verdade. Eu que agradeço o convite, é uma honra para mim estar aí com vocês.
Enfim, eu comentei no início que eu tenho acompanhado o trabalho da Viviane, eu tenho visto toda a organização que vocês fazem lá com o meu curso de cláusulas típicas e socialmente típicas, que é ministrado na ASP online. Você quer falar do curso aí? Tá rolando o curso? Tá, né? Tá rolando, na ASP, inclusive, mas, Sim, assim, sim. mas a gente já tem turma fechada, na verdade. É um curso sobre cláusulas contratuais típicas e socialmente típicas, ou seja, aquelas cláusulas penais que têm previsão no Código ou na legislação especial, como, por exemplo, a cláusula penal, e aquelas cláusulas que não têm previsão, mas são, assim, usadas com muita frequência, sei lá, por exemplo, como a cláusula limitativa do dever de indenização. Então, mas o curso está super legal, a organização da ASP impecável, Viviane dando todo o suporte, fez questão de estar na aula inaugural, enfim, eu realmente fiquei encantada com a organização de vocês. E eu te agradeço muitíssimo o convite, quando vocês precisarem de mim, enfim, estou totalmente à disposição. Que ótimo. Certamente vamos fazer, estamos até pensando em fazer um curso de extensão em responsabilidade civil lá por agosto. Eu vou convidar você aí com o maior prazer. E quero agradecer também minhas palavras à presidenta e minha amiga também, a Viviane Girardi, que sempre nos prestigiou aí ao longo do tempo, mesmo antes dela ocupar essa posição de presidenta, que é muito justo pela sua brilhante carreira aí, mas antes mesmo como diretora cultural mesmo e integrante da diretoria, além da ASP mesmo como instituição, né? Sempre apoiando nós, o Eduardo Ribeiro, gerente cultural, aí, o maior gerente cultural aí do Brasil, como eu digo, Roger Morcelli e tantos outros corpos de funcionários aí, sensacional aí da ASP. Meus agradecimentos. Peço desculpas aí, gente, se eu não posso, digamos assim, falar mais ou me alongar aqui, mas realmente não. Chega um momento aí, a gente está aí, né? E, na medida do possível, a gente vai se falando. Se você quiser colocar sua rede social aí, Gisela, não sei, quer colocar à disposição aí? Enfim, eu não sou uma pessoa muito tecnológica, não, mas no ano passado eu acompanhei o movimento de vários professores, né, postando notícias em Instagram, etc. Aí eu abri um Instagram profissional, acadêmico, puramente acadêmico, que é prof. Acho que é Gisela Sampaio, tá, Eduardo? Não sou muito boa disso, mas... Não, tranquilo. Tentando conferir aqui. Enfim, alguma coisa parecida com isso. E aí eu tenho postei exatamente o nosso webinar de hoje, tenho postado assim, os eventos que eu participo. Show. E certamente faremos novos e outros logo em seguida. O meu é @Lemos Barbosa Eduardo, também no Instagram. Quem quiser também entrar ali, interagir, também a gente pode conversar mais também sobre os temas aí de responsabilidade civil. Tá bom, minha gente? É o Bruno que está lançando o livro aí, também já nos deixou. Muito obrigado também aí por sua participação aí, brilhante. Doutora Gisela, mais uma vez, excelente sua explanação aí, agradou a todos. Muito obrigado. E a todos que nos prestigiaram, essa campeã de audiência aí, da nossa VEP. E até uma próxima, que certamente será em breve. Muito obrigado a todos. Forte abraço a todos aí. Obrigada, Eduardo. Pessoal, boa noite. Tchau, tchau. Até o próximo.